Imagine um jogador que parecia desafiar as próprias leis do tempo. Enquanto o futebol moderno se transformava em uma corrida interminável de pressão alta, velocidade e intensidade, existia um homem que simplesmente se recusava a jogar nesse ritmo. Quando todos aceleravam, ele diminuía. Quando os adversários corriam desesperadamente em sua direção, ele permanecia imóvel por um breve instante. E justamente naquele segundo em que tudo parecia parado, o jogo já havia acabado para o defensor. Um pequeno movimento do corpo, um toque delicado na bola, um giro quase imperceptível, e o marcador desaparecia completamente da jogada. Não era força. Não era velocidade. Era inteligência pura. Era como assistir alguém enxergando alguns segundos à frente dos outros. Esse homem se chamava Juan Román Riquelme. Durante muitos anos, o futebol viveu da criatividade dos camisas 10. Eram jogadores que não precisavam correr mais do que ninguém. Precisavam pensar melhor do que todos. Riquelme foi talvez o último grande representante dessa geração. Um jogador tão diferente que dividia opiniões por onde passava. Alguns diziam que ele era um gênio incompreendido. Outros afirmavam que seu estilo jamais sobreviveria ao futebol moderno. Mas uma coisa era impossível negar. Quando a bola chegava aos seus pés, o estádio inteiro prendia a respiração. Louis van Gaal resumiu Riquelme em uma frase que se tornou histórica. Com a bola nos pés, ele era o melhor jogador do mundo. Sem a bola, era o pior. Aquela frase acompanharia sua carreira para sempre. Para alguns era uma crítica. Para outros, um elogio involuntário, porque mostrava que ninguém conseguia fazer o que Riquelme fazia quando tinha o controle do jogo. O destino parecia ter preparado sua história desde o nascimento. Juan Román nasceu em 24 de junho de 1978, apenas um dia antes de a Argentina conquistar sua primeira Copa do Mundo. Era como se o futebol já estivesse esperando por ele. Mas sua infância não teve absolutamente nada de glamourosa. Ele cresceu em San Fernando, em uma família extremamente humilde. Era o mais velho de 11 irmãos. Em uma casa onde muitas vezes faltava dinheiro, o futebol não era diversão. Era uma fuga. Os campos eram pedaços de terra seca, cobertos por pedras, buracos e poeira. Cada partida era uma batalha. Cada bola dividida significava voltar para casa machucado. Ali ninguém aprendia apenas a jogar futebol. Aprendia a sobreviver. Mesmo naquele ambiente difícil, havia algo diferente naquele garoto magro e silencioso. Enquanto os outros corriam atrás da bola sem parar, Román parecia esperar o momento perfeito. Os treinadores percebiam rapidamente que ele via espaços que simplesmente não existiam para mais ninguém. Seu talento chamou a atenção da Argentinos Júniors, uma das maiores fábricas de craques do país. Mas logo outro gigante entrou na disputa. O Boca Juniors decidiu investir pesado naquele jovem desconhecido. Carlos Bilardo teve participação decisiva na contratação, convencendo o clube de que aquele garoto valia cada centavo. Era uma fortuna para um adolescente. Então chegou o momento mais assustador da carreira de qualquer jogador argentino. A Bombonera. Poucos estádios no mundo conseguem provocar o impacto emocional que aquele lugar provoca. Os torcedores praticamente ficam em cima do gramado. O concreto parece tremer quando milhares de pessoas pulam ao mesmo tempo. Muitos jogadores experientes sentiram as pernas tremerem naquele estádio. Riquelme tinha apenas 18 anos. Mas quando entrou em campo, parecia alguém disputando uma simples pelada entre amigos. Na estreia contra o União Santa Fe, o Boca venceu por 2-0. Porém o resultado acabou ficando em segundo plano. A torcida passou os minutos finais gritando o nome daquele garoto que havia distribuído uma assistência espetacular e demonstrado uma calma inacreditável diante de dezenas de milhares de pessoas. Os torcedores perceberam imediatamente que algo especial havia acabado de nascer. Pouco tempo depois, Carlos Bianchi assumiu o comando da equipe. E foi ali que tudo mudou. Grandes treinadores não apenas identificam talento. Eles entendem como proteger esse talento. Enquanto muitos técnicos exigiriam que Riquelme corresse o campo inteiro pressionando adversários, Bianchi tomou a decisão oposta. Ele disse ao restante da equipe uma frase simples.
Recuperem a bola e entreguem para o Roman. O resto ele resolve. Essa decisão transformou completamente o Boca Juniors. Enquanto seus companheiros faziam o trabalho físico, Riquelme comandava absolutamente tudo com sua inteligência. O Boca começou a conquistar títulos sem parar. Campeonato Argentino, Apertura, Clausura. Mas ainda faltava conquistar a América. Na Copa Libertadores, o time mostrou uma maturidade impressionante. Na grande final contra o Palmeiras, cada detalhe foi decidido nos mínimos detalhes. Depois de muita tensão, o Boca conquistou o título nos pênaltis. Mas aquilo ainda era apenas o começo. O verdadeiro momento que faria o mundo inteiro descobrir Juan Román Riquelme aconteceria no Mundial Interclubes. Do outro lado estava ninguém menos que o poderoso Real Madrid. Uma equipe formada por estrelas. Luís Figo, Raul, Roberto Carlos, Claude Makélélé, Fernando Hierro. Praticamente toda a Europa acreditava que seria uma vitória tranquila dos espanhóis. Só esqueceram de avisar o Boca. Antes mesmo que o Real entendesse o que estava acontecendo, Martim Palermo já havia marcado 2 vezes. Um daqueles gols nasceu de um passe simplesmente absurdo de Riquelme. Da própria metade do campo, ele enxergou um espaço invisível para qualquer outra pessoa e lançou a bola exatamente na passada do atacante. Era uma assistência que parecia impossível. O Real diminuiu rapidamente com Roberto Carlos. Então começou o bombardeio. Ataque atrás de ataque. Pressão constante. Parecia questão de tempo até o empate acontecer. Mas havia um problema. Riquelme decidiu que o jogo terminaria daquele jeito. Sempre que recuperava a bola, ele desacelerava completamente a partida. Recebia de costas. Protegia com o corpo. Esperava o marcador chegar. Girava lentamente. Fazia o estádio inteiro respirar no mesmo ritmo que ele. Makélélé tentou tirar a bola inúmeras vezes. Não conseguiu. Outros defensores também tentaram. Todos fracassaram. Os minutos passaram. O Boca resistiu. O apito final confirmou uma das maiores vitórias da história do clube. Naquele momento, os gigantes da Europa formaram fila para contratar o argentino. Mas dentro do Boca existia uma guerra silenciosa. Enquanto a torcida tratava Riquelme como um rei, a diretoria recusava aumentar seu salário. O presidente Maurício Macri e o camisa 10 entraram em um conflito que parecia não ter solução. Román acreditava que merecia reconhecimento. A diretoria não queria ceder. Depois de meses de tensão, a separação tornou-se inevitável. Em 2002 surgiu a oportunidade. O Barcelona decidiu apostar no argentino. 11 milhões de euros. A torcida catalã acreditava que havia encontrado o homem capaz de devolver a grandeza ao clube. Mas existia um enorme detalhe. O treinador Louis van Gaal não havia pedido aquela contratação. Ela era um desejo da presidência. Logo no primeiro encontro entre os dois, aconteceu uma conversa que praticamente definiu toda aquela passagem. Van Gaal foi direto. Disse que admirava sua qualidade com a bola. Mas afirmou que seu sistema exigia jogadores completamente diferentes. Também deixou claro que jamais teria aprovado aquela contratação. Foi um golpe enorme. Pela primeira vez na carreira, Riquelme percebeu que estava chegando a um lugar onde não era realmente desejado. Mesmo assim tentou. Aceitou atuar aberto pela esquerda. Uma posição totalmente diferente daquela onde brilhava. Seu talento desaparecia longe da faixa central. Em algumas partidas da Liga dos Campeões, quando conseguia flutuar pelo meio, distribuía assistências espetaculares. Mas eram exceções. Na maior parte do tempo, parecia um jogador preso dentro de uma função que simplesmente não fazia sentido para suas características. Cada erro aumentava as críticas. Cada substituição aumentava sua frustração. Van Gaal cobrava disciplina tática.